Quem não nasceu do Espírito não tem o Espírito de Deus, não pode adorar em Espírito e em verdade. O apóstolo Paulo diz que pelo Espírito de Deus, dizemos que Jesus é o Senhor, é pelo intermédio do Espírito Santo. A verdadeira adoração é aquele que nasceu do Espírito. Muitos podem cantar aqui dentro, mas se você não nasceu de novo, você não pode adorar a Deus. Sabe por quê? Fala, por quê? Porque Ele não te conhece. E você está adorando a quem você também não conhece. Na verdade, você só pode adorar quem você conhece. Quando você não tem conhecimento de quem você está entoando cânticos, você não está adorando, você só está cantando. E por que você adora tantas horas, apóstolo? Porque eu encontrei um segredo chamado a presença do Deus vivo. E quando você encontra a presença de Deus, tudo na tua vida fica mais fácil. Tudo, absolutamente tudo na sua vida fica mais fácil. Há uma unção poderosa aqui dentro aqui hoje. Para que Deus possa te renovar, você tem que crer. Somente crer. Fala, eu creio. Fala que essa unção, Senhor, venha sobre a minha vida, sobre a minha família. Você que vem buscar pela sua vida, pela sua família, você está no lugar certo. Deus, Ele quer falar com você. É alguém especial que Deus trouxe aqui dentro, uma família. Na parte da tarde, Deus me levou um espírito para conhecer essa família. É uma família grande. Mas primeiro viria uns abridor de caminho, chegaria, depois toda a família seria cercada pela glória de Deus. Eu vi uma nova família entrando aqui, e eu sei quem é. E o Senhor cercava a sua família todinha, com uma cerca branquinha, de uma proteção para a sua família. É tempo de Deus trazer um desatar sobrenatural na vida de vocês. Eu cheguei aqui hoje, ia dar meio-dia. Quando era 5 para meio-dia, eu comecei a orar. Quando era 4 horas da tarde, eu levantei do joelho. Eu passei o dia em oração aqui dentro. E por 4 horas da tarde, eu vim trabalhar. Estou louvando o Senhor porque Deus me deu, que era para mim louvar o Senhor. E eu estou muito pleno do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre oração. Fala oração, versus a presença. Hoje nós vamos entender um pouco mais do que Deus quer falar conosco aqui. Amém, amém. Agora eu quero que você liberte o Espírito, comece a orar em línguas. Shuri Mahasaravadakatakara. Devete asanto yafartefita fateri saramadakoto koshita rebedekai. Delevadar hasiba volte de babra caçando yokotaya. Começa a liberar teu espírito de alegria, alegria, cara, alegria aqui dentro. Libera alegria, libera adoração, libera louvores. Devara saravakai. Cadê os levitas? Tangiano, por gentileza. Serivarra suta vrosita rebedekai. Abra no livro de Mateus capítulo 6. Versículo 5. Devita asara atorroshiri vesiri. Olha só o que aconteceu aqui. Hoje, o Senhor vai falar no profundo com algumas pessoas aqui. Há uma unção que vai quebrar jugo no meio da tua família. Essa unção, essa graça que o Senhor concedeu nova, ela está operando com muita força aqui dentro. Então vocês precisam liberar o espírito de vocês e aprender a receber. Dalava assino. Dalada, Deus sempre cai. Quem achou da glória de Deus? Versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que precisam orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai ao teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orares, não uses de vãs repetições, como fazem os pagãos, imaginando que devido a muito falar, serão ouvidos. Fala, devido a muito falar. Grava essa parte.
Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tem de necessidade, antes mesmo de que vos peçais. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu. Observe agora: Pai nosso que está no céu, venha o teu. Ok. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá uma ajustada aí no microfone, está muito bom ainda não. Dai-nos hoje o pão diário. Perdoe as nossas, assim como perdoamos nossos. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu o reino, o poder, para sempre. Fala amém. Você sente? Você sente com o espírito de fé. Amém? Sorobodokesita calavatoro rassaramanteia vassarabadaka. Amém? Ok. Nós estamos numa temporada muito importante para nossas vidas. Quem quer aprender aqui? Quem quer aprender? Quem quer aprender a receber o poder do reino de Deus sobre a sua vida? Quem quer aprender a ter acesso a tudo o que Deus tem reservado para a sua vida? Você quer saber o segredo de como você ter a plenitude de Deus na sua vida? Fala, plenitude. Plenitude significa aquilo que é completo, aquilo que não tem falta de nada, aquilo que você está totalmente preenchido em todas as áreas. Pessoas que têm plenitude de Deus são pessoas que não têm falta de nada. Elas são completas em todas as áreas. Fala, plenitude de Deus. Para você ter a plenitude de Deus, você vai ter que descobrir um segredo. O segredo da vida de oração. E você vai entender que a oração não é somente falar. Não está baseado em quantas horas você fica na presença de Deus, mas sim como você estar na presença de Deus. Oração boa não se qualifica por tempo, mas se qualifica por acesso. Você tem que entender o que é oração. Nós temos um livro chamado Restaurando o Manto de Oração. É um livro sensacional que ensina muito sobre oração. Mas tem muitas coisas que eu preciso ensinar para você que não está escrito ali. Se você conseguir conectar comigo aqui, você pode receber hoje uma transferência. Fala de graça, fala graça. Graça. Isso aí. Toda vez que nós estamos pregando debaixo de uma unção, ou a pessoa carrega uma graça na sua vida, ela tem a capacidade, a capacitação dada por Deus de transferir. Fala transferência. Ele vai abrir um leque aqui assim, ó, daqui a pouco ele vai falar com muitas pessoas aqui dentro. Ele quer que você aprenda da palavra dele e o que ele tem para ensinar para vocês. Nós vemos aqui o modelo genuíno do que é orar. Você viu que os discípulos ficaram observando Jesus orar? E depois que Jesus acabou no momento de oração, que ele subia no monte, ele ficava em lugares desertos orando, ele voltava e os discípulos dele observaram a vida dele. Mas chegou um tempo que os discípulos falaram com ele assim: mestre, nos ensina a orar, como os discípulos de João aprenderam com João, como João ensinou, como os fariseus. Aprende a orar. Como eles foram ensinados, ensina nós. Você vê que João Batista ensinava os seus discípulos a orar.
Os discípulos podiam ter perguntado, pedido qualquer coisa a Jesus. Senhor, nos ensina a andar sobre as águas. Nos ensina a multiplicar os pães. Nos ensina a operar no sobrenatural. A verdade não é? Agora fala a verdade. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente com você agora, e você pudesse pedir uma coisa a Ele, para Ele te ensinar, o que você pediria? Se o Senhor, essa noite, te dá uma graça, e essa graça, você poder pedir uma coisa aqui, só uma, e você vai sair com essa coisa aqui de dentro, o que seria? Você sabe? Alguém sabe? Alguém tem alguma coisa no seu coração? É impossível você não ter algo no teu coração. Você tem algo no teu coração. Soramahasava korosai. Que nevedevasse vedefedecita levassaramatai. Hoje a senhora fica atenta, Deus vai visitar uma visitação, tem uma visitação na sua vida, tá? A senhora aqui. Algo está preparado para a senhora hoje aqui. E é muito profundo o que aconteceu na sua vida. Quando eu estava aqui embaixo, eu estava interpretando línguas. Eu olhei para a senhora e o senhor falou para mim, está chegando o tempo dela. E agora aqui no púlpito tem uma pessoa, uma mulher, vai ser visitada da sua família. Escute bem. O Senhor vai quebrar algo que a bruxaria fez contra a vida dessa pessoa. É tão sinistro isso. Posso profetizar a igreja da glória? Da glória? Não, quando a gente começar a entrar no profeta, você tem que falar, Jesus, fala. Vocês são muito quietos, vocês têm que ficar doidos para Deus falar. O povo de Brasília é muito mais rápido, hein? O povo lá é sedento. Falei, meu Deus do céu, que povo, que fome é essa que aquele povo tem? Vocês têm que ter mais fome. Enquanto eu estou falando com ela aqui, eu vi algo, não chega nem a ser no joelho, tá? Estou falando que é algo na própria perna da pessoa, mas é debaixo do joelho. Uma pessoa está sendo tratada com Deus e Deus vai curar a sua perna. Algo nessa região da perna aqui, ó. Abra sua Bíblia só numa palavra muito importante agora, no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo... Vai no capítulo 16, versículo 13. Era para me entregar, Deus me deu 2 nomes, perdi. Deus quer libertar pessoas aqui dentro. Uma unção violenta vai descer sobre vocês. Mas algo que Deus Ele quer que vocês, o Espírito Santo diz para vocês, ouçam, aprendam, e recebam o reino de Deus sobre a vida de vocês. Chegou o tempo de desatar o poder de Deus sobre a casa de vocês, a vida de vocês. Fala acesso. Fala acesso. Nós estamos falando do acesso ao reino de Deus. Fala reino de Deus. Fala reino dos céus. Reino de Deus. Jesus disse, pois teu é o reino, o poder e a glória. Bom, se você não tem um reino, você não pode ter o poder nem a glória. Para você ter o reino, você tem que nascer de novo. O reino de Deus é dominado e é governado pelo Espírito de Deus. É um governo invisível, inabalável, mas tangível e acessível da glória. Fala, o reino de Deus é o poder de Deus, é a presença de Deus, é a supremacia de Deus. Fala, dentro de mim. Fala, reino. Fala, é o governo espiritual que rege a minha vida. Fala, o reino dos céus tem um regimento chamado reino de Deus. A igreja tem um regimento, reino de Deus. Fala, o poder. O poder, porque tem o reino e o poder. Fala, reino e poder. O poder é a habilidade desse reino. Quando nós falamos do poder de Deus, nós estamos falando a habilidade para estabelecer o governo desse reino.
Fala poder. Ou seja, é a capacitação de fazer. É a sua independência. Fala glória. A glória é o ambiente do reino de Deus. Fala glória é um ambiente. Isso aí. O reino dos céus é tomado da glória de Deus. Dentro do reino de Deus está também a glória de Deus. Se você não tiver o poder de Deus, você não pode ter a glória de Deus. Se você não tiver o poder trabalhando junto com o reino de Deus, você não pode sustentar o reino de Deus na sua vida. Fala, os três são inseparáveis. Na dimensão do reino de Deus, você não consegue separar os três. Porém, os três se manifestam de forma diferente. Mas um depende do outro. Fala, um depende do outro. Fala, o reino tem que ter poder. Se não tiver poder, você não tem capacitação para fazer. Amém? Fala, a glória é um ambiente. Pronto. Dessa dimensão da glória, um dia nós vamos chegar lá. Um dia eu quero falar com vocês mais profundo sobre isso, mas hoje nós vamos falar de oração. Quem achou? Livro de 1 Coríntios 16, 13. Quem achou? Diz assim, ó: vigiai e permaneceis firme na fé. Portai-vos corajosamente, sedes. Repita, fala, vigiais e permaneceis firme na fé. E fala assim, portai-vos corajosamente, sede fortes. Glória. Palavra, glória a Jesus. A única maneira de nós conseguirmos vigiar é quando nós estamos orando. E você tem que entender mais o que é a oração. Sem oração não tem poder, sem oração não tem vida, sem oração não tem autoridade para vencer os demônios. Eu fiz algumas anotações importantes para vocês, se o Espírito Santo permitiu, eu vou passar para vocês. Se você não consegue entender, aprender os aspectos do reino de Deus, as leis espirituais e o funcionamento, você sempre vai padecer. Todas as áreas que você ainda não está conseguindo romper contra o inferno, é porque está te faltando, fala, revelação. Fala, revelação. Não só informação. Deus, ele trabalha com revelação, ele se revela. E vocês necessitam de revelação para a tua própria santificação. Você precisa de revelação para a sua própria salvação. Você precisa de revelação para o seu próprio chamado, para a elevação de sua vida, para alcançar a sua plenitude. Então vocês necessitam falar de revelação. Qual é a maneira mais rápida de uma pessoa receber revelação? A maneira eficaz, fala, oração. Oração manifesta a revelação. Só que tem algo da oração que você vai entender hoje, que pode mudar o seu estilo de oração. Que eu quero que você entenda. Quem está comigo, dá glória a Deus? Você viu que o apóstolo Paulo tinha uma preocupação? Jesus tinha essa preocupação? Da igreja fala vigiar. Vigiar e orai. Vigiar e orai. Para que possamos estar firmes, nós temos que estar vigilantes. É um estado de espírito, uma condição de coração, onde nós temos um senso, fala senso, sentido, com um compromisso com a realidade do mundo espiritual. Então, se você entende que o diabo veio para matar, roubar e destruir, você vai ficar vacilando? Se você entende que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, por que tu abaixa a tua espada na hora da guerra? Porque muitos sabem, mas na hora que o diabo ele vem, na hora que a situação se ocorre, na hora que a opressão do pecado chega, não vigiam. E por não vigiar, caem, padecem. A vigilância, ela é tão profunda no espírito, irmão, que é algo que você levanta, você deita, e teu espírito está sempre pronto. Paulo diz, estejais prontos e preparados à glória. Fala para o teu irmão, esteja pronto e preparado. Fala, se prepara, que hoje o fogo vai cair na tua vida.
Eu quero, amém, amém. Ele vai raçar a vador que se veri vestir e vadaclaia. Quem está comigo, dá glória a Deus. O diabo só consegue entrar nas nossas vidas se nós não estivermos. A única maneira do diabo entrar na sua vida é se você não estiver vigiando. Sabe, eu estava aqui, tem uma hora que eu desci de oração de tarde, eu fiquei aqui no púlpito aqui e deitei assim. Eu estou em espírito, vendo as coisas do mundo espiritual. Daqui a pouco eu sinto algo. Quando eu sinto algo, esse sentido, algo querendo chegar perto, eu, por estar no espírito, eu vejo o que quer. Apareceu um espírito de engano, da maldade aqui em cima, querendo me acessar, fazer guerra comigo. Furioso, porque eu sei que tem uma pessoa aqui, hoje é uma libertação específica para essa pessoa. Aí eu vi, sabe por que eu vi? Porque eu estou vigiando em oração. Vigiar e orar é um estado de alerta que nós temos no nosso espírito, uma condição, fala uma condição, é uma operação, fala uma operação, uma função do meu espírito. Aprende isso, irmãos. Teu espírito tem essa função e essa operação. A única maneira que o teu espírito não consegue operar e funcionar adequadamente nas regiões espirituais é quando você decidiu não vigiar. Você só pode pecar e cair no pecado quando você deixa de vigiar. Mas quando você está vigiando, você consegue se proteger, você consegue repreender o diabo. Você percebe o diabo de longe quando ele tenta chegar perto de você. Quando você está em estado de espírito, vigilando, fala vigiando, fala é uma condição de uma operação da unção de Deus na minha vida. Deus não me deixa enganado. O Senhor vigia, Ele sonda e guarda aqueles que vigiam por Ele. Guarda isso que eu estou falando para você. Vigie pelo Senhor. Fala para o teu irmão, vigie pelo Senhor. Sabe o que significa isso? Aprenda a viver e a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Fala, a vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo na vontade de Deus, quando estamos andando dentro do nosso propósito pela qual nós fomos designados por Deus, não vamos perder tempo com coisas que vêm só para nos distrair. Nós estamos vivendo um tempo, fala, distração dos últimos tempos. Aí que mora o perigo. Porque as distrações que nós estamos passando agora, a guerra desses últimos dias, é pior do que todos os tempos que já existiram. Ou seja, as pessoas estão distraídas. O arrebatamento está chegando e as pessoas não conseguem entender. O tempo que mais exige santificação é agora. Nós estamos num tempo na linha do percurso final, irmão. Estamos numa batalha terrível contra os poderes das trevas. E nós temos que estar, fala, vigiando. Fala, vigiando. Você sabe quantas vezes Jesus falou a palavra vigiar, irmão? Quantas vezes Jesus no Evangelho sempre falou, vigiai. Vigiai e orai para que naquele dia vocês sejam pegos de surpresas. Quem está entendendo da glória de Jesus Cristo? Sabe, uma das coisas que tem acontecido na igreja é que a igreja do século 21 perdeu a sua inocência. Hoje em dia a igreja está distraída com a vaidade, com a busca pelo dinheiro, pela fama, pelo status. Há uma cobiça desenfreada sobre a igreja do último tempo. Aí que mora o perigo, fala o perigo. Nós estamos numa guerra dos últimos dias. As pessoas têm tempo para tudo, mas não mais tem tempo para Deus. Quantas horas do seu serviço te consome? Sabe o que traz força para você ter ânimo para trabalhar amanhã? É quando a presença te toca aqui, tu já acorda renovado amanhã. Quando Deus te toca, quando Deus se comunica com você, você recebe da natureza divina.
Fala, sou renovado. Fala, renovação. Quando a igreja ela perde a sua inocência, ela perde a sua capacidade de andar com a presença de Deus. Adão, ele era pleno, fala pleno. Ele vivia dentro do ambiente da oração. A vida dele, fala, a vida dele era uma oração. Fala, oração não é algo que eu faço, mas é algo que eu sou. E porque você é oração, você pratica a oração, você vive a oração. Para mim estar orando, eu não tenho que estar de joelho. Eu só basta o meu coração. O meu espírito está em oração todo o tempo. Fala, espírito de oração é a condição de vigilância. Quando você não tem percepção da presença de Deus, você não sabe o que é oração. Fala, a oração é a revelação da presença de Deus. Grave isso e nunca mais esqueça disso. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem orar? Fala, por quê? Porque não tem a revelação da presença de Deus. Não conhece a presença de Deus. Toda pessoa que conhece a presença de Deus, ela ora. Porque a oração, fala, na oração, fala, é o ambiente que eu me encontro com Deus. A oração, ela é a revelação da presença de Deus. Quando Deus está revelado em você, você ora, você vive a oração. A oração faz parte de você. É onde o nosso espírito está em contínua comunicação, fala, contínua comunicação com a presença de Deus. Fala, isso é oração. Você tem que entender que existe proclamação, intercessão, decreto e oração. São coisas diferentes. Quando você está intercedendo, é intercedendo, não é oração. Não chama isso de oração. É intercessão. Quando você está proclamando, é proclamação. Quando você está na guerra, fala guerra. Quando você está guerreando, não é oração. Mas a oração está ali. Quando eu estou batalhando com demônios, nós vamos começar daqui a pouco a dar decreto aqui dentro. Os demônios cair. Sabe o que acontece? Acontece que eu estou só usando a autoridade do reino de Deus, do poder de Deus. Isso aí. Todas as pessoas que não querem viver em concordância com as leis e os princípios do reino de Deus e querem o poder de Deus, são pessoas invasoras. Eles querem invadir a dimensão do reino de Deus, mas não querem as leis de Deus. É o que está acontecendo na igreja brasileira. Querem o poder de Deus, mas não querem a justiça de Deus. Por isso que as suas orações são fracas. Não conhece uma vida de oração. Fala, repita comigo, quanto mais eu conheço a presença de Deus, mais eu vou orar. Fala, e quanto mais eu oro, mais eu conheço a Deus. Na glória. Não, você entendeu? Entra isso na tua consciência. A oração é a manifestação da presença. É a operação do teu espírito com a presença de Deus em você. Por isso Jesus disse, não ore como os fariseus, como os hipócritas, que acham que por muito falar serão ouvidos. Ele está ensinando que a oração não tem a ver com muito falar com a palavra. Fala, oração é uma concordância, é um estilo de vida, é a revelação de Deus em mim. Você sabe por que você ora? Fala, por quê? Quem ora porque está zelando de algo. A palavra vigiar, ela tem um sentido também no espanhol de zelar. Fala, zelar. Zelando, fala, zelando.
Quando nós estamos orando, nós estamos zelando, estamos protegendo, protegendo, fala cultivando. Ninguém levante mais, por favor, irmão, porque essa palavra é uma revelação para você. Nós estamos cultivando a presença de Deus, nós estamos colocando em movimento o poder de Deus em nosso espírito, irmão. Quando você ora, fala, quando eu oro, eu cultivo a presença de Deus. Sabe o que é isso? Fala o quê? Estão cansados, né? Vou liberar vocês para você ir embora. Pode ir embora, irmão. Quer ouvir a palavra de Deus? Tenha ânimo, fala ânimo. Você tem que ter ânimo para ouvir a palavra de Deus, irmãos. É uma palavra ungida, palavra revelada, palavra de instrução, palavra de direção, palavra de poder para a tua vida da glória. Fala, as orações dos santos são decreto de reis. Nós somos reis e sacerdotes. Mas quando o sacerdócio perde a sua posição de oração, ele perde a sua autoridade moral. Por isso que essa geração se corrompe. Quando você não zela da sua posição como um filho, um sacerdote, uma autoridade espiritual nessa terra, você mesmo dá legalidade para o diabo usar sua própria autoridade contra a sua própria vida. Ele usa você contra você, usa seus sentimentos contra você, usa seus pensamentos contra você, usa sua carne contra você. É ou não é? Quem está entendendo a glória de Deus? Agora, quando você não vigia, você peca. Só peca e só cai no laço do diabo quem não vigia, quem não tem o espírito em condição diante de Deus, está acendido diante de Deus. Quem está comigo da glória de Deus? Fala autoridade. Quando nós estamos em oração, estamos movimentando a autoridade espiritual, movimentando o poder sobrenatural de Deus. Oração, ela tem vários níveis, fala níveis. Na medida que a presença de Deus está se revelando a você, a unção dele está sendo injetada em você, o seu nível de oração, o grau de oração, ele se expande, fala uma expansão. Fala expansão da minha região espiritual, da minha autoridade espiritual, fala do meu poder espiritual, da glória. Meu Deus do céu, irmão. Os anos de oração foi fazendo o que comigo? Fala, me expandindo. Quanto mais oramos, mais revelação temos. Quanto mais revelação temos, temos expansão espiritual. Você vai falar aqui, o diabo cai lá. Isso é decreto de rei, isso é oração. Quando fala que o anjo do Senhor desça, Senhor, acabei de orar. Acabei de me comunicar com Deus e concordar. Fala, oração é a plena concordância com a vontade de Deus. Da glória. Por isso que Jesus disse, por isso João disse o quê? Se orarmos ou pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos conceder. Mas se você não está na vontade de Deus, você pode até orar o que está na Bíblia, mas não vai acontecer nada na tua vida. Ah, mas é a vontade de Deus aqui, mas você não vive. Quando você está na vontade de Deus, aí você pode orar a vontade de Deus. Hoje eu estava em oração, o anjo do Senhor me deu uma revelação maravilhosa. Apareceu para mim assim, livro de João capítulo 15. Aí eu falei, Senhor, o que você quer falar comigo, Senhor? Se vós estiveres em mim. Aí a voz do Espírito veio para mim, eu entrei em êxtase, fala êxtase. Calma, um dia vocês vão entender o que é êxtase. Quando tu entender isso, tu nunca mais vai ser o mesmo, seu cabeção. Dá glória a Deus aí. Fala pro cabeção do teu lado, fica ligado, irmão. Amém? Ou você quer sair do mesmo jeito que você entrou? Só a palavra pode trazer transformação, irmão. Então se você ouve a palavra, a revelação do teu coração, algo começa a queimar dentro de você quando eu estou pregando aqui, é sinal que está movendo a revelação em você. Quando algo mexe com você na palavra, quando você sente algo te queimar, algo te pressionar, Ele está entrando, aleluia. É a verdade que está batendo na porta do coração, o Espírito Santo está batendo em você. Entra a revelação da glória. Irmão, sinto muita unção aqui, da glória. Da glória, da glória. Fala, oração. Fala, é meu estilo de vida.
é minha alegria, é minha substância. Pronto. Quem não ora é fraco, é mirrado. O diabo tira a chacota em você. Oração para todo mundo que está aqui, tá? Só se você não for crente ainda. Se você não é crente ainda, nascido de novo, você só reza. Você não consegue orar. Por isso que outras religiões eles rezam. Fazem menções, mas orações eles não podem. Eles não gostam dessa palavra oração. Porque eles sabem o significado dessa palavra oração. O catolicismo sabe da palavra oração. Tirar a palavra oração para colocar rezas. Vamos rezar. Dá glória a Deus aí. Fala comigo, autoridade. Quando você perde o senso de vigilância, você perde uma coisa. Fala, o quê? Sensibilidade da presença. Quando um crente que orava e não ora mais, é sinal que ele perdeu a sensibilidade da presença. A consequência disso é tentação. Aí que o diabo vai tentar a tua carne. O diabo ele espera o momento de você perder sua sensibilidade. Quando você fica insensível à presença de Deus em você, é sinal que você não está mais em concordância com Deus. Que significa, tu perde a tua proteção. Você não está mais vigiando. Sabe o que acontece? Fala o quê? Os crentes começam a burlar os mandamentos. Procura uma justificativa para ir contra as leis de Deus, para justificar sua insensibilidade. Quem está tendo a glória de Deus aí? Quando você compromete os princípios do reino de Deus, você nega a verdade. É onde você perde a sua sensibilidade. O diabo quer que você negue a verdade. Ele quer contrariar o que Deus fala para você. Quando Adão ele caiu da sua posição de glória, de governo espiritual, é porque a serpente maldita, ela veio com uma nova condição para ele. Toda vez que você sai do seu senso, do teu propósito, que você não vive a vontade de Deus, que você não está mais velando em oração, o diabo vai vir com a proposta, a serpente vai te insinuar algo. Como é que Deus disse mesmo? Para você não comer? Não foi muito bem isso que Deus disse para você. É isso que acontece, as pessoas começam a cair, quando elas começam a colocar o quê? Questionamento. Misturar a sua vontade com a vontade de Deus. Aí a coisa começa a ficar séria. Porque o diabo quer que você misture o desejo da sua carne, a sua vontade carnal, e tenta manipular isso dentro de você mesmo. Você vai ficar insensível. E quando a pessoa perde a sensibilidade, ela para de orar. Quando você é afligido pelo pecado, a primeira tendência é não orar. E o diabo ainda sabe que ele manipula em você para você se sentir mal. Isso é engano do diabo. Quando você estiver sentindo o pecado em você, a tentação está aumentando, é hora de clamar. Ser tentado não é pecar, irmão. Você pode estar passando a tentação que o inferno que joga em cima de você. O diabo está jogando cobiça, tentando fazer adultério, tentando fazer você brigar, é ira, é o quê? Mais o quê? Isso não é o pecado. Isso é tentação. Só que o diabo ele tem uma faceta que ele quer te enganar. Ele quer que você aceite algo que não pertence mais a você. Fala, não pertence mais a mim, meu passado. O velho homem já foi crucificado. Mas se você aceita, irmão, a propósito do diabo, você come do fruto da árvore de novo. Aí você aceita a sua vontade de novo. Basta você fazer somente a sua vontade, que o diabo não precisa fazer mais nada. O trabalho dele está feito. O trabalho do diabo é, viva a sua vontade, esqueça do trabalho de Deus, esqueça da vontade de Deus. A vontade do diabo é o quê? Viva para você, esqueça de Deus. Orar o quê? Que orar o quê? Quem não conhece a presença de Deus, questiona quem ora. Muitos não entendem por que esse homem vai para o monte. Porque passamos madrugada de oração. Porque dia e noite falando de oração. Porque todos os dias, se eu não levantar e orar, eu sinto que algo não estou completo. Porque encontrei a presença de Deus. Quando você tiver um encontro profundo com a presença de Deus, você vai ver, eu não consigo deixar de ficar com Deus mais.
Eu preciso ficar sozinho. Eu preciso orar. Eu preciso clamar. Quem está aqui entendendo a glória? Uma das funções do diabo é o quê? Tirar a sensibilidade da igreja. Matar a sua inocência. Para que ela não se submeta como uma igreja pura, santa, inocente na presença de Deus. Quando você perde a sua inocência, sabe o que significa? Fala o quê? Vocês querem ir embora, né? Fala o quê? Quando você perde a sua inocência, você vai começar, sabe o quê? Dar atenção para o mundanismo. As suas prioridades mudam. Significa que você não busca mais o reino do céu em primeiro lugar. Significa que as coisas seculares começam a tomar o lugar da primazia de Deus na sua vida. Você não tem mais prioridade para Deus. Você perde a paixão por Deus. Você perde o amor por Deus. Aí a televisão, teu celular e as coisas desse mundo começam o quê? Te engolir, te sugar. Esse mundo nos suga, irmão. É verdade ou não é? Eu não consigo, irmão, não dá. Não entra na minha cabeça, não dá. Não dá para viver nesse mundo, irmão. Se eu não estou em concordância com a presença, se meu espírito não está em oração, para tudo. Tudo me irrita. Tudo me irrita. Eu tenho que parar e entrar no ambiente com ele. Daqui a pouco eu posso fazer qualquer coisa. Aí eu saio, aí eu vou limpar a casa, vou fazer isso aqui. Mas se eu não orar... Quem tem essa mesma sensação? Alguém tem isso aqui? Alguém tem isso aqui, irmão? Deixa eu ver se estou pregando para o povo certo. Alguém crê pelo menos nisso? Fala, eu creio. Sabe por que você orar? Porque você tem que orar, já vou terminar. Porque nós temos que orar. Fala, por que eu tenho que orar? Existem 3 formas que você recebe autoridade na sua vida. Você recebe autoridade por causa do seu chamado. Quando você tem um chamado ministerial, você tem uma autoridade na sua vida. Diretamente do anjo do Senhor que guarda esse chamado na sua vida. Segunda maneira de você receber autoridade é a autoridade delegada. É quando alguém tem um chamado, ele imparte isso sobre a tua vida, e você trabalha com essa pessoa, você recebe da autoridade sobre essa pessoa. Quando você trabalha debaixo de outra autoridade. A terceira forma de você gerar autoridade, fala, terceira forma. De gerar autoridade. É jejum e oração. Os discípulos estavam debaixo da autoridade de Jesus, debaixo do manto de Jesus. Curaram os enfermos, fizeram milagres, mas chegou um demônio, um lunático, que eles não conseguiram expulsar o demônio. E depois vieram perguntar, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus repreendeu a falta de fé deles e avisou eles. A crasta de demônio que só sai com jejum e orar. Tem guerra na sua vida contra a tua carne, contra a tua família, que é só muito jejum e muita oração. E você não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Não tem como você fugir. Um dia você vai encarar a realidade que você vai ter que jejuar e você vai ter que orar. E se você não fizer isso, você sempre vai viver na inércia, na mesma vida de sempre, e nada vai mudar na tua vida. Fala, quem vive em oração tem uma vida de transformação contínua. Quanto mais oramos, mais somos transformados. Fala, quanto mais eu oro, mais sou transformado. Alguém está comigo? Alguém quer ser transformado? Fala, é impossível caminhar em transformação se eu não me pegar a oração. Não tem como, é impossível. Fala, na oração. A oração é o lugar onde você estabelece a intimidade com Deus. É onde se estabelece o seu altar de comunhão diária com a presença do Espírito Santo. É onde você queima como oferta e é onde você recebe a presença como altar da glória. Quando você está orando, fala, quando eu estou orando, eu estou ofertando e estou recebendo. Porque você é a oferta e você é o altar da glória. Fala, glória a Deus. Quando o altar do teu coração está restaurado pelos valores da oração, significa que você vai conseguir vencer qualquer tipo de empecilho nessa vida. Nada vai conseguir paralisar você de estar com Deus. Você vai ver que depois que a presença se revela, você começa a amar a vida de oração. Nada nessa vida é mais importante do que esse ambiente. Nada vai substituir isso. Porque você vai encontrar a fonte da vida.
Você vai entender, meu Deus, o que é isso, Senhor? Quantos anos eu passei longe dessa presença, Senhor? Aí você vai ver que você vai conseguir vencer as distrações dos últimos dias. Porque nesses últimos dias o diabo está lançando de tudo, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, faça isso, corra, 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 você vai morrer. Se você não comprar, você não vai conseguir viver. Esse tempo está difícil. Quer ser suprido? Quem quer ser suprido em todas as suas necessidades? Quem quer? Posso falar o segredo? Amém. Você quer ouvir o segredo? Amém. Você não quer ouvir nada não, vamos mais para casa. Irmão, vocês estão pior do que monge hoje aqui dentro, irmão. Pelo amor de Deus. Vocês são monge, pô, vocês são crente. Mas estou pregando para os monges da glória. Vocês são pentecostal, cheio do fogo do Espírito. Não, ainda vocês são carioca, cara. Carioca é vivado, amém, amém? Então, quando uma palavra está entrando no teu coração, da glória, é isso para mim mesmo, Senhor. Me pega mesmo, Senhor. Me vira de cabeça para baixo, mas me transforma. Amém, amém? Então, dá a glória, monges santos. Fala, autoridade. Fala, quando eu tenho o reino de Deus, eu tenho autoridade. Quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu tenho poder. Quando eu encontro a vida de oração, eu encontro a glória. Fala, o ambiente da glória só se manifesta quem vive em oração. Aí você vai entender, tá todo mundo lá igual morto aqui dentro, parece católico, apostólico romano. Aí eu tô cantando aqui mais de uma hora, fogo, cheio de fogo. Aí tu vai falar, por que a pessoa tá assim? Porque ele não entende, não ora. Aí tu pega o cara que está o dia inteiro em oração, vai chegar aqui 10 horas da noite pregando para vocês ainda. Está cedo ainda, hein? Glória a Deus, hein? Depois eu vou repetir isso aqui meia-noite. Quem está comigo da glória? Não, você entendeu? Fala autoridade. Ela vem na minha vida quando eu exerço os princípios do reino. Princípios fundamentais para você ter o reino de Deus na sua vida. Se você não guardar a palavra, você não tem o reino de Deus. Se você não orar, você não pode acessar o reino. Se você não jejuar, você não pode manter o reino. Dá glória a Deus aí. Se você não dá a Deus, você também não pode receber de Deus. É dando que se recebe. Quem está entendendo a glória? Esses são princípios. Fala, e esses princípios geram em mim autoridade. Acabou. Fala, autoridade. É o direito legal de exercer a supremacia de Deus, a palavra de Deus sobre a minha vida, ao que está à minha volta. Acabou. Quando você chega no lugar, você é uma autoridade de Deus. E ponto final. Você vive nos princípios, você honra o reino de Deus, não se preocupe, pode usar autoridade. Tem o diabo ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Ele vai usar o poder dele, ele é ilegal. Ele é usurpador, mentiroso. Os direitos dele são ilegais, ele tenta usar os seus direitos contra você mesmo. Ele usa o homem contra ele mesmo. Para que ele manifeste o poder dele, o homem tem que pecar. É a única forma. Por isso que o diabo quer que o homem peque. Fala, o pecado. Fala, o pecado é contra as leis de Deus, contra as normas de Deus, contra a lei da minha natureza. Isso. Quando nós pecamos, nós vamos contra as leis do reino de Deus, contra as leis do que nós recebemos de Deus. Por isso que perdemos a autoridade e o diabo ganha acesso. Mas há uma maneira poderosa de você voltar para o reino: arrependimento. Quando você se arrepende, quando você se humilha, quando você vai lá e pega do sangue da graça, aleluia, toma do sangue do Cordeiro, entre em concordância com ele, o diabo vai ter que ir embora. A tentação vai ter que cair. A tua fraqueza vai se transformar em poder. Dá glória a Jesus Cristo. Alegre-se. A autoridade, ela é baseada, fala, em níveis. Você viu que os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito que estava lá naquele jovem, porque eles não tinham autoridade para aquilo. Por quê? Fala, por quê?
Porque João Batista veio com os discípulos deles lá e reclamou, fizeram uma reclamação junto com os fariseus. Olha que negócio é esse? Aí tinha fariseus, os discípulos de João Batista, todo mundo aqui jejua, paga o preço e vocês estão aí? Vocês não pagam preço mais? Vocês são tudo batista, não querem mais jejuar? E desculpa aí, irmão. É que o dia eu for pegar batista, tem que falar que esse negócio de jejum não existe, não. Aí sabe o que acontece? Aí Jesus falou assim, quando o noivo está com eles, eles não têm necessidade de jejuar. Eles estão na boa, eles estão festejando, é festa para eles, tem que comer mesmo. Mas depois que o noivo partir, aí eles vão ter que jejuar. Jesus ainda estava com eles. Fala, por que eu tenho que orar e jejuar? Porque te mantém a realidade da presença de Cristo com você. Oração e jejum nos mantém conscientes e conectados à presença de Deus em nosso interior. Fala aí, sobre mim e em mim. Agora, se vocês estão bastante cansados, eu vou liberar vocês, pode? Misericórdia. Vou ter que parar a pregação. Eu posso terminar a palavra? Vocês parecem que nem comeram. Vocês comeram antes de vir para cá? Vocês comeram, irmão? Vocês estão com o cara, está com fome, irmão. Você tem que comer da palavra de Deus, amém, amém? Amém. Fala para o teu irmão, desperta. Isso aí mesmo. Fala, tem muita coisa ainda. Ó, manda trancar a porta, não deixa ninguém sair daqui não. Vou colocar o irmão Tiguá ali na porta ali. Quero ver alguém passar por ele. Irmão Tiguá, depois pega aí os cajados, coloca na porta que ninguém sai hoje aqui. Fala, o reino de Deus, poder de Deus, a glória de Deus, só se manifestarão na minha vida quando eu vier lá para a oração. Vigiai e orai. Eu já estou finalizando. Para que possamos ter acesso ao reino, o poder e a glória, vamos ter que entender o que é orar. Posso falar um pouco mais de oração para vocês? Vocês querem que eu abra o meu coração ou só a minha caixa de informação? Estou tranca a porta ali. Existem segredos que a gente não fala, porque é segredo. Mas tem outros que Deus permite a gente falar. Eu estou dando aqui, eu sinto aqui, o que eu sinto aqui? Eu sinto uma dimensão de glória atrás de mim. Como se fosse um clarão assim de fogo. É o anjo que está atrás de mim. Cada área do ministério tem um anjo que está comigo. E para nós termos acesso aos anjos, vamos ter que ter a nossa vida de oração. Fala, minha vida de oração é um elo, é um voto, é uma aliança que eu tenho com Deus. Você sabe por que você tem que orar? Porque os anjos se comunicam com vocês quando vocês estão em oração. É o momento que mais os anjos aparecem para mim, quando eu deito e fico em espírito de oração. Quando eu falo para vocês que orar não tem muito a ver com falar, às vezes eu vou dobrar meus joelhos. Quando eu começo a orar, falar, o anjo aparece para mim e fala assim, ó, manda eu ficar quieto. Aí eu passo 2, 3 horas sendo levado em espírito. Por isso que eu consigo orar tanto. Porque ele leva o meu espírito para se mover no que eu tenho que fazer. Quando você sair das orações mecânicas e procurar paixão, aliança com Deus, a sua vida de oração não vai ser mais um fardo para você. A oração só se torna um fardo quando você não tem consciência da presença de Deus. Mas quando você está avivado no Espírito, você tem consciência da presença de Deus, você vai querer orar. Você vai querer orar. A oração, para se desenvolver na sua vida, você vai ter que praticar. Já estou encerrando. A prática leva à perfeição. Eu comecei a viver uma vida de oração, meus 16 anos de idade, para 17, quando eu fui cheio do Espírito Santo de Deus. Meu pai está aqui, ele não deixou eu mentir sobre isso. Se você perguntar para meu pai, como é que ele era na adolescência, vai lá, pergunta para ele. Como é que era o Robson? Como é que ele foi, todo o crescimento dele? Contou meu segredo, irmão?
Foi bom de falar isso. Eu ficava escondido debaixo da cama, por quê? Eles me perturbavam. Robson, você tem que fazer isso aqui, faz isso aqui. Eu me escondi debaixo da cama e ficava debaixo da cama escondido. Ele empurrava a porta, não podia ter trinco na porta em casa, homem, né? Não podia lá em casa. Ele empurrava a porta, cadê o Robson? Cadê esse menino? Eu debaixo da cama. Depois eu aprendi a orar dentro do guarda-roupa. Aí eu ficava dentro do guarda-roupa, debaixo da cama. Mas sabe por que era assim? Inocência. Você sabe, tem uma época, acho que foi meus 18 anos, eu trabalhei numa loja de informática. Sabe o lugar que eu mais ficava? No banheiro. O que esse cara está sempre no banheiro? Orando. Se você quer ter essa paixão, quer ter essa graça, você vai ter que corrigir algo na tua vida. Você vai ter que pedir perdão a Deus por todo o tempo que você desgastou dessa vida desnecessariamente. Você vai ter que ter um arrependimento para que os anjos venham e coloquem sobre vocês esse manto de oração. Você vai ter que ter arrependimento. E quando eu falo arrependimento, você vai ter que corrigir algo seriamente na sua vida. Você vai ter que voltar a levar a sério as Escrituras. Porque elas falam contra vocês quando vocês desrespeitaram ela. É isso que acontece. As pessoas perguntam, elas querem orar, mas não estão conseguindo, porque não teve arrependimento. Você vai ter que se arrepender porque você ama mais o seu celular, ama mais o jogo, você ama mais aquilo do que é Deus. Enquanto você não cair numa consciência que você tem que ser liberto disso, você não vai conseguir viver uma vida com Deus. Então, quando eu era jovem, adolescente, eu também não gostava de jogar, não gostava de ficar na internet, no computador. Sim, mas eu tive que vencer isso. Eu tive que ter prioridade, eu tive que decidir na minha vida. Eu tinha dos melhores videogames, eu tinha o melhor computador, eu tinha o melhor de tudo. Eu trabalhava para isso, eu ganhava dinheiro. Meu pai sabe que eu era muito esforçado. Mas chegou um tempo que eu tive que decidir o que eu queria na minha vida. Eu decidi a Deus. Eu decidi largar as coisas desse mundo e me apegar a Deus. Por isso que hoje eu tenho tudo que eu preciso nesse mundo. O Senhor fez uma aliança para mim. Em 2017 para 2018, eu estava na casa, morando na comunidade de Mesquita, lá na favela. O anjo Gabriel apareceu para mim, um arcanjo. E me abriu um decreto para mim. Me levou em espírito. Eu vi toda a minha vida mudar. Ele falou, sua vida está garantida de agora até o fim. Supra os necessitados, ajude os que precisam. Socorra essas almas. Então, tudo é o anjo de Deus hoje que traz para mim. Quando Ele mudou a minha alimentação, Ele me deu condição para isso. Se você velar pela oração, os anjos vão abraçar vocês. Um compromisso com Deus. Tiver uma aliança com a obra de Deus e quiser viver a vontade de Deus, se prepara. Que o anjo que foi designado, que guarda a tua vida, você está vivo hoje por causa de um anjo que está na terra, que luta ainda por você, esse anjo vai começar a andar com você. Os anjos, às vezes eles vêm para te livrar, mas não significa que ele anda com você. Para o anjo andar dia e noite com você, para passar madrugada com você, você levantar de manhã, o anjo já está te guiando, te ajudando, você vai ter que ter um compromisso na sua vida. Ele vai ter que olhar para você e ver, você decidiu entregar tudo para o reino dos céus. Aí se prepara, que você vai ver o que é andar no nível da dimensão da glória de Deus. Os anjos que nos dão acesso às dimensões da glória. Os anjos ajudam o nosso espírito, nos protege para que os demônios não nos ataquem. Os anjos, eles acampam ao teu redor para te guardar e te livrar de todos os teus caminhos. Amém, amém? Quando você estiver integral, na vida, fala, oração integral. É minha vida de oração. Fala, eu me torno oração. Irmãos, eu estou andando, eu estou orando. Eu estou vendo. Fala, quem ora, vê. Aí sim, as obras ocultas do diabo vai ser revelada ao teu espírito. Quando você vê o que está acontecendo pelo espírito, você pode falar, diabo, sai do meu casamento, sai do meu sentimento, sai da minha casa, pode sair no capeta. Mas enquanto você não vê, você é refém de você mesmo. Aí o diabo fica te assolando. A mesma coisa de sempre. Recebe oração, o mesmo sentimento de sempre. Sentimento de culpa, sentimento disso aqui, é sentimento de dúvida. Faço, não faço, caço, não caço. Porque você não está entendendo o que é oração. Isso aí é um inimigo, irmão. Deus não opera na dúvida com você. Ele te dá certeza, ele te dá firmeza. Amém, amém?
Nós temos que andar, falar convictos. Falar convictos. Você só vai ter convicção de fé, convicção do teu propósito, convicção que você está vivendo a vontade de Deus, se você se entregar como casa de oração. Fala, templo do Espírito Santo. Fique de pé em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra?